O ministro Luiz Fux foi o único integrante do Supremo Tribunal Federal a votar contra as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. Fux disse que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. O magistrado considerou exagerada a utilização de tornozeleira eletrônica, confrontando o princípio de ir e vir. Também disse que o impedimento do uso das redes sociais viola a liberdade de expressão. Mesmo assim, o entendimento da maioria prevaleceu, com base na tentativa de conectar Jair Bolsonaro a um suposto plano internacional com apoio do presidente americano Donald Trump para pressionar autoridades brasileiras. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. O ministro Luiz Fux foi o último a voltar, lembrando que ele integra a primeira turma do Supremo, deixou ali para os minutos finais da virada da noite, depositou seu voto, era quase meia-noite, acabou marcando posição ali num julgamento que teve maioria, 4-1, pela manutenção das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Piotto, eu quero te ouvir o que te chamou a atenção no voto de Luiz Fux e se surpreendeu essa posição aí do ministro. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, querida, Silvio, querido, todos que nos acompanham. Primeiramente, abemos um voto técnico novamente no Supremo. Foi um voto técnico e constitucional. Aliás, é importante que no voto do ministro Luiz Fux, ele busca nas cláusulas pétreas da Constituição, e entre elas justamente a que determina e garante a liberdade de expressão, a razão do voto dele. Este é um ponto. Agora, o que chama a atenção não é o voto do Fux, porque é um juiz de carreira e que tem, obviamente, pudores da carreira de um juiz. O que chama a atenção é que na primeira turma de 5 juízes, ou seja, um colegiado, os outros 4 sempre pensem da mesma maneira. Se é um colegiado, e essa é a essência de um Supremo Tribunal Federal, né? Eu já não gosto da ideia das turmas, se não me engano isso foi inventado pelo Lewandowski, porque se chega na Suprema Corte, 11 tem que se manifestar, né? Mas enfim, mesmo que seja um colegiado de apenas 5, 4 sempre votam da mesma maneira, ou seja, 3 sempre seguem o relator, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Será que Carmen Lúcia não consegue pensar nada de diferente? Será que o Zanin não consegue ver absolutamente nada de diferente? Difícil imaginar que o Flávio Dino veja alguma coisa diferente. Na verdade, talvez o voto dele podia ser até mais duro. Mas aí nós temos uma exceção. E a exceção é a única que segue a lógica jurídica que se ensina nas escolas de direito do país e que está escrita na lei e na Constituição. Mas a maioria, sim, é uma maioria de 4, não tem dúvidas, vence, mas vence afrontando a Constituição. O voto do ministro Fux, eu termino por aqui, Paula, a gente vai voltar em vários outros pontos que nós estamos acompanhando agora, mas o voto do Fux expõe o Supremo ao absurdo que ele se tornou hoje, um absurdo jurídico-institucional. Já tinha feito isso quando disse que o Brasil não tem um governo de juízes. Disse isso recentemente em outras vezes em que pôde se manifestar. E agora, neste voto, tecnicamente, ele deu um recado ao Supremo. Mas parece que o Supremo vai fazer que não ouviu. Até porque essa maioria de 4 vota sempre junto. Os 3 votam sempre seguindo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Mas é uma exposição do Supremo. Isso, obviamente, vai ser traduzido para o inglês, para o francês, para o alemão, vai ser traduzido em várias línguas. E a gente vai saber que tem um único juiz técnico, pelo menos nessa turma, somente um. Pois é, tem 2 juízes de carreira nessa primeira turma, que é o Luiz Fux e também o Flávio Dino, mas abandonou a magistratura federal. Política do Flávio Dino já apagou, pela né? Carreira política. Isso mesmo, o entendimento dele. Exato. Deixa eu dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. Seja muito bem-vindo. Eu queria destacar mais um trecho da decisão, do voto proferido pelo ministro Luiz Fux ontem à noite, Ana, quando ele se manifesta contra ali as medidas restritivas impostas a Bolsonaro e diz o seguinte, aspas, a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais,
como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares, fecho aspas aí para um trecho do voto do ministro Luiz Fux, onde ele preserva, né, a regra deve ser a liberdade e a exceção, restrições, medidas cautelares como essas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, mestre Augusto, boa noite à nossa querida audiência. Paula, bom, o que o Piotr disse, infelizmente, hoje é a realidade do Brasil. Quatro ministros ali que pensam a mesma coisa, e a tristeza é que parte desses ministros, no caso a ministra Carmen Lúcia, ela já foi independente, né? Ela já teve a independência dela de dizer cala a boca já morreu, que a liberdade de expressão é sagrada no Brasil, que a censura ela é absolutamente proibida na nossa Constituição, e agora mudou completamente, mudou assim da água para o vinho, do dia para a noite. O Augusto sempre fala dessa mudança estranha, né? Bastante estranha, diga-se de passagem. Agora, Paula, é uma voz importante, apesar do que muita gente está falando hoje, mas 4-1 é uma voz sozinha ali, dissidente, não vai dar em nada. É assim que começa, né? Nós precisamos sempre ter uma voz dissidente, e o ministro Fux, nesse caso, não é a primeira vez que ele tenta jogar um pouco de luz na nossa Constituição. Não é nem na opinião dele. Esse é o grande problema dessa composição do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. São muitas opiniões. Eles não são uma corte composta por ativistas no sentido literal da palavra, porque ativistas eles são e políticos eles são, mas eles são parte de uma corte constitucional, que o dever era abrir a Constituição, ler as nossas leis e dizer isso aqui não está de acordo, isso aqui está de acordo. O problema é que isso não existe mais. E o Fux ele traz um redirecionamento exatamente para isso, o que está escrito nas nossas leis. O problema, Paula, é que já há muito tempo o chefe mor, né, do Supremo Tribunal Federal, hoje o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, ele toma isso como absolutamente sem nenhuma importância, dá de ombros e daqui a pouco ele comete outra ilegalidade. Mas é importante que o ministro Fux ele coloque mais luz ainda no que o Brasil já está cansado de saber.